A história que vou relatar é um tanto diferente. Tudo começou quando cheguei em casa depois de um longo dia de trabalho. Era meu último dia, pois chegara o momento de tirar umas férias após alguns anos difíceis, cheios de trabalho e fadiga. Pelo menos, finalmente, minha namorada e eu teríamos uma semana inteira para nos divertir. Ela, como sempre, me recebeu com um grande beijo. Em questão de segundos, voltou para o computador para continuar procurando uma casa que tivesse tudo o que precisávamos para não sair de lá por dias. Não encontramos nada de nosso agrado, então ela começou a procurar no Facebook. Para nossa surpresa, não demorou nem uma hora para encontrar algo promissor. Era uma casa grande, com piscina e tudo mais, nos arredores da cidade. O custo era alto, R$ 300 por dia, mas pelas fotos parecia valer a pena. A postagem incluía um número de celular. Minha namorada pegou o celular imediatamente e ligou para o número indicado. Do outro lado, uma mulher simpática atendeu e confirmou todos os detalhes. Ela explicou que a casa tinha 2 andares e ela morava com o pai no andar de baixo. No entanto, isso não representava nenhum problema, pois cada andar incluía tudo: cozinha, chuveiro, banheiros, e a única coisa compartilhada era a piscina, que ficava no quintal. Isso não me agradou muito, e eu perguntei sobre o barulho no caso de eu decidir colocar música alta. Ela disse que não era problema, que todas as paredes internas de ambos os andares eram projetadas para não deixar escapar nenhum som. Aceitamos. No dia seguinte, após algumas horas de estrada, chegamos a tal casa. Ao chegar, fomos recebidos pela mulher do telefone, uma loira que, a meu ver, parecia nervosa. Ela rapidamente nos levou para dar um tour pela casa, a sala, o escritório, os 3 quartos e um banheiro. Ela disse que, por último, só nos apresentaria ao pai por cortesia. Descemos para o primeiro andar, ela bateu na porta e o senhor saiu. Ele era intimidante, parecia ter passado muitos anos na prisão. Ele se apresentou amigavelmente, disse se chamar Raul. Ele nos contou que era um engenheiro aposentado, vivendo da aposentadoria, e que aproveitava os meses de férias para ganhar um dinheiro extra, alugando o andar de cima de sua casa. Naquele momento, percebi minha namorada um pouco inquieta. Senti que ela se agarrou ao meu braço, mas não dei muita importância. Estendi a mão para apertar a enorme mão daquele sujeito e nos despedimos. Parecia que tudo estava em ordem. Então, esvaziamos as malas, a despensa, tudo ficou pronto para iniciar as férias. A tarde passou com brincadeiras, jogos e muita preguiça. Já fazia muito tempo que não tínhamos tempo para descansar, apenas aproveitar a companhia um do outro. Finalmente, a noite chegou, e ao entrar no quarto e fechar a porta, algo mudou. A sensação era estranha, pesada, inquietante. Achei que fosse o resultado de isolar o quarto de todo o barulho, e então minha namorada, que também percebeu, queria saber o quão à prova de som aquele lugar era. Ela me pediu para sair do quarto e ver se conseguia ouvi-la. Eu só queria dormir, mas achei que seria um experimento interessante para contar aos amigos. Ao sair, imediatamente encostei a orelha na porta, mas não conseguia ouvir absolutamente nada. Eu realmente tentava, me concentrei, mas sem sucesso. Então, tive uma ideia. Fui até a cozinha pegar um copo para colocar sobre a porta e usá-lo como amplificador, mas também não funcionou. Naquele momento, algo no ambiente me desconcentrou. O ar do lugar, de repente, se tornou abafado. O silêncio era avassalador.
Comecei a me sentir observado, como se algo ou alguém respirasse na minha nuca. Virei imediatamente para todos os lados, mas não havia nada nem ninguém. Então, minha namorada saiu do quarto e quebrou a tensão. Logo já era meia-noite, mas apesar do ótimo dia, eu não conseguia dormir. O mundo parecia ter desaparecido atrás daquelas paredes, e eu até ouvia meus próprios batimentos. Era desesperador. E além disso, a sensação de ser observado enquanto algo parecia se mover entre as sombras do quarto. Mas tudo estava na minha mente. Repeti para mim mesmo uma e outra vez. Até que, apesar de tudo, decidi enfrentar as sombras da casa. Eu estava com sede, precisava ir à cozinha. Devagar e passo a passo, cheguei lá, tudo estava igual. Era como estar em um caixão gigante, isolado do mundo, preso. Nesse momento, o medo me dominou. Eu podia sentir olhos sobre mim, perceber o movimento das sombras. Logo comecei a ouvir um batimento rápido, constante, cada vez mais poderoso. Eu estava assustado e expectante até perceber que estava ouvindo minha própria pulsação. Eu queria me acalmar, mas o som voltou. Pareciam ser passos e vinham na minha direção. Era uma loucura total. Então eu corri, abandonando toda a lógica, para fora da casa, para o jardim, para a piscina, enquanto os passos que me seguiam pareciam apertar o passo. Tentei então olhar para meu perseguidor. Quando virei um pouco a cabeça, pude ver que atrás de mim vinha uma coisa. Tinha um único olho brilhante como a lua, envolto no que posso descrever apenas como névoa. Por sorte, encontrei um pequeno quarto. Entrei e fechei rapidamente. O medo me dominava. A única coisa que consegui fazer foi me encolher num canto, acreditando que ia morrer. Sentia um nó na garganta. Queria chorar. Então Raul entrou onde eu estava e perguntou o que eu estava fazendo na sala de ferramentas. Naquele momento, senti-me muito envergonhado. Em questão de minutos, estávamos todos sentados na sala de jantar do primeiro andar. Minha namorada olhava para mim com carinho, me abraçava, enquanto eu tomava um chá e o senhor falava. Ele contou que, alguns anos atrás, tentou montar um estúdio de música e por isso arrumou o interior de ambos os andares de modo que nenhum som pudesse entrar ou sair. No dia seguinte, tentei agir o mais normal possível, mas a verdade é que sentir que o mundo lá fora permanecia em silêncio quando estava dentro de casa estava afetando minha cabeça. Mas procurei superar a situação para não estragar as férias. A tarde foi boa, mas eu sabia que a noite chegava. Com ela, as sombras e o macabro silêncio das paredes dentro de casa. Claro que havia a opção de irmos embora, mas não falei nada para minha namorada. Para começar, eu ia parecer um covarde, derrotado por simples paredes. Então, para tentar relaxar e dormir mais rápido, tomei alguns drinks. A princípio, meu plano funcionou. Passaram-se várias horas, sem eu perceber meu entorno, mas acabei reagindo. Ao fazer isso, notei que as sombras reinavam. Minha namorada não estava no quarto, então saí sem pensar duas vezes. Foi então que ouvi ela gritar desesperadamente. Tentei descobrir de onde vinham os gritos, mas as portas começaram a bater. Os gritos se juntaram a alguns sussurros. Olhei para cada lugar do andar, mas não havia ninguém além de mim. Os gritos se tornaram mais horríveis. A casa toda parecia enfurecida e, apesar do horror pulsar no meu peito, eu precisava ir atrás da minha namorada. Caminhei até a porta. Não precisei tocá-la, pois ela se abriu violentamente, jogando-me ao chão. Levantei-me como pude e saí da casa.
A primeira coisa que pensei foi ir para o andar de baixo e pedir ajuda. Já estava indo em direção à porta do térreo quando achei ver alguém passando na direção da piscina. Gritei perguntando quem era, mas não obtive resposta. Então corri para alcançar a pessoa, esperando que fosse minha namorada. No entanto, ao virar para o quintal, me deparei de frente com a criatura de um olho. A pupila desse olho era tão escura que senti que estava olhando diretamente para o vazio. Não consegui suportar e perdi a consciência. Horas depois, a consciência voltou sem eu saber o que havia acontecido, mas já havia luz e se ouviam os pássaros. Me sentia pesado, como se meu corpo fosse muito maior do que realmente é. Notei que estava no nosso carro. As malas estavam mal arrumadas no banco de trás, mas estavam todas lá. Pelo retrovisor, vi minha namorada se despedindo do senhor e da filha. Ela voltou para o carro e dirigiu direto para casa. Felizmente, ela não estava chateada. Muito pelo contrário. Estava preocupada, dizendo que eu havia tido um ataque de pânico. Eu disse que não, e contei as coisas que tinha visto e ouvido. Ela me disse que tudo isso se explicaria facilmente se eu aceitasse que tive um ataque de pânico. Até hoje, desconheço o que foi a estranha criatura que vi. Mas tenho absoluta certeza que não foi um ataque de pânico. Se você está gostando dos contos, deixe seu like, ative as notificações e inscreva-se. Isso ajuda muito no crescimento do canal.